Explique, por favor. Ele é o maior culpado. Ah, você vai me desculpar, Bel. O cara tem a saída do Pedro. Ele põe mais um meio-campista de, teoricamente, marcação, que é o Gerson. A impressão que eu tenho é que o Vitor Pereira ele não analisa o time adversário. Essa é a sensação. Nunca, né? Boa. Nunca. 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 A sensação Inclusive, que eu tenho... adversários óbvios. É como que o ele Palmeiras. não... Ele tá tão focado e tão concentrado em colocar o que ele acha, o que ele pensa para os seus jogadores, que ele esquece de olhar o outro lado. E a galera aí da ESPN, do F360, debatendo sobre o atual momento do Flamengo, o atual momento dos jogadores, do seu Vitor Pereira. Tá complicado, hein? Salve, salve, nação, chegando aqui com mais um vídeo para vocês. Vamos reagir o que a galera do F360 falou a respeito do Flamengo e da partida de ontem entre Flamengo e Vasco. Mas antes de assistir o vídeo, eu peço a você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, é muito importante, tá? Para o crescimento do canal. Ativa o sininho de notificação e compartilha o nosso vídeo. Quero agradecer a todos vocês que têm contribuído, ajudado aqui o canal a crescer, tá? Muito obrigado por nos ajudar a realizar esse sonho, tá bom? Vamos pro vídeo, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos reagir o que a galera do F360 disse aí a respeito do Flamengo. Vamos lá. Explique, por favor. Ele é o maior culpado. Ah, você vai me desculpar, Bel. O cara tem a saída do Pedro. Ele põe mais um meio-campista de, teoricamente, marcação, que é o Gerson. Você vai jogar só com o Gabigol? Com a Arrascaeta na sua pior fase fisicamente? O Gerson joga, Não, Natália. que teoricamente é mais de recomposição. Teoricamente seria mais de recomposição. Ele jogou com 3 volantes. No papel, ele jogou com 3 volantes. 2 meio-campistas. Então ele jogou num 4-5-1 contra o Vasco. O Gerson não é volante, o Gerson joga. O Gerson é um adílio dos tempos modernos. O Pedro sai... O Gerson lá na França jogava lá na frente, São Paulo. A impressão que eu tenho é que o Vitor Pereira ele não analisa o time adversário. Essa é a sensação. Nunca, né? Boa. Nunca. A sensação Inclusive, que eu tenho... adversários óbvios. É que ele não... Ele tá tão focado e tão concentrado em colocar o que ele acha, o que ele pensa para os seus jogadores, que ele esquece de olhar o outro lado. Porque, para mim, o treinador hoje que consegue se sobressair é o treinador que olha para o time adversário e modifica, nem que seja taticamente, sem mexer em peças, a forma do seu time jogar. O Vitor Pereira não faz isso. O Vitor Pereira faz mais do mesmo. E ainda faz errado. Então... Não, e foi trazido como o homem que tinha a fórmula do amor, né? É isso que eu fico doido. Fico doido com isso, porque... Fica o quê, professor? Fico doido com isso. Porque mandaram o Dorival embora porque o homem não tinha grife. E aí o Vitor Pereira chega como se fosse o mago do futebol bonito, né? E a única coisa que ele fez foi desarrumar o que estava arrumado. Estou esperando ele, é a vez dele. Vai, mostra. Encontro a fórmula do amor. Acho que a gente fala a questão de tempo, de trabalho, que tem que dar tempo. Tem toda essa questão quando você pega um time a ser construído. Ele desconstruiu o Flamengo. Né? Ele tinha um time arrumado, ele precisava melhorar esse time. Ele não precisava desmontar o time. Eu não concordo, não. Eu concordo que ele precisa construir. Agora, que ele desconstruiu, não concordo, não. Porque o Flamengo já vinha mal, até mesmo com o Dorival Júnior. E tentar começar do zero. É diferente, a gente fala de tempo, e tempo é importante. Da Libertadores. Não, a gente fala de tempo, e tempo é importante, mas quando a gente fala de tempo, é pro cara que tá chegando e vai conhecer o elenco ainda não tem definição, tem muita contratação, muita gente vindo de fora, é um time que você tem que reconstruir. O Flamengo tinha uma base, tinha um time. Saíram 2 peças importantes? Saíram 2 peças. O Rodinei era uma peça importante. Apesar da contestação... Quando jogado, quando tava lá, era desvalorizado. Né? Agora que saiu... O João Gomes, principalmente. João Gomes era uma peça importante. Sobre tempo, quando a gente fala tempo para técnico, não é assim, olha, vou te dar 3 meses, daqui a 3 meses eu volto para ver como o time tá. Tempo implica evolução. Exato. Tem que ter evolução. E não há. Eu não estou vendo evolução nesse trabalho. Não, e não tem. Estou vendo evolução. Não tem tijolinho nessa construção. Tá vendo involução? Existe essa palavra? Existe. Involução. Esse é um caso. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Opa! Eu acho que o Vitor Pereira, inicialmente, realmente, assim, primeiro porque ele é um treinador completamente diferente do Dorival Júnior. Completamente diferente em relação ao que ele gosta de time de futebol, o que ele pensa futebol. Isso quer dizer que ele tem de se
pensar assim sempre? Não, ele pode se adequar ao meio que ele trabalha, pode se adequar ao time que ele assumiu, como é o caso do Flamengo. Interrompendo rapidamente, percebe-se que ele é totalmente diferente mesmo. Com o Dorival, o Flamengo ganhava. Continue. Então, o que acontece, Abel? Me parece que ele, em primeiro momento, tentou uma mudança mais drástica em relação ao time, recuou, a gente comentava aqui, o Vitor Pereira está fazendo coisas que ele não acredita. Isso pode dar certo? Pode. Isso pode dar ruim? Tem uma chance considerável. O treinador está fazendo uma coisa que ele não acredita, não é o que ele gosta de fazer, mas o que ele talvez tentou fazer para o momento. Não teve resultado. Nos últimos jogos, contra o Del Valle e ontem contra o Vasco, me parece que ele está tentando errar ou acertar pela cabeça dele. Isso eu acho que é o mérito dele. Porque ele jogou 3 campeonatos, 3 títulos, perdeu os 3 com o Flamengo, fazendo coisas que talvez ele não acredite tanto no que ele pudesse fazer, e acho que ele está voltando a tentar fazer pela cabeça dele. Thiago Maia pela esquerda, eu acho que é uma opção que ele teve para adiantar o Ayrton Lucas. Ontem o Gerson pelo meio campo, a preocupação de também ter mais... Acho que ele está começando a mudar, a fazer mudanças, né, para melhorar esse time. Acho que ele está começando a implementar o que ele pensa em relação ao futebol, mas ainda está muito acanhado, muito tímido, né? Tem que mudar mais coisas aí para poder mexer nesse time. Até porque com esses caras aí já viu que não vai dar nada certo, né? Vamos lá. Jogadores no meio campo que o Vasco, por exemplo. O Gabriel mais adiantado, mas o Arrascaeta com menos mobilidade. É um jogador que ele vai tentar deixar mais perto do gol, né? Porque a gente não pode esquecer que o Vitor Pereira, no Corinthians, em um primeiro momento, ele falou que Yuri Alberto e Roger Guedes não poderiam jogar juntos. Não poderiam jogar juntos, porque o que ele imagina de futebol, os dois não se encaixavam. Ele teve que se encaixar uma situação, porque é o seguinte, se eu tenho 2 que são melhores que os dois têm que jogar. Acho que no Flamengo ele vai tentar fazer isso, mas agora ele já volta a um cenário que talvez ele domine um pouco mais, ou ele acredita um pouco mais, veremos. Eu adorei a sua explanação. Mas discordou de tudo? Não é que eu discordei. Eu adorei, mas eu acho que piora a minha análise sobre Vitor Pereira, tudo que você falou. Por quê? Quando você começou falando do Flamengo, eu já me lembrei. Você falou assim, ele chegou no Flamengo, pensou numa coisa, tentou e não deu certo, agora está mudando. Está fazendo mais com a cabeça dele. Aí eu me lembrei, peraí, mas lá no Corinthians diziam a mesma coisa. Ele chegou com pensamento, que queria um time que pressionasse, tarará, e aí viu que não dava certo porque não tinha preparo físico. Então quer dizer que ele chega nos times... Sem conhecer o time. Sem conhecer, sem saber, sem estudar o time, tenta fazer uma coisa, dá tudo errado e depois muda. Foi assim no Corinthians, foi assim no Flamengo. Então, porque antes eu pensei, e antes de eu falar, você mesmo falou. Você lembrou lá do Corinthians, você falou de Roger Guedes e Yuri Alberto, que ele mesmo dizia que nunca daria certo. Não e depois ele viu que poderia dar certo. Então, peraí, ele enfrentou esse Flamengo 2 ou 3 vezes em jogos decisivos e cansou de ver o Flamengo jogar porque ele estava o ano inteiro passado aqui. Aí ele chega no Flamengo querendo fazer uma coisa que não dá certo. Ele não estudou o Flamengo, não se preparou, teve dezembro, janeiro para pensar num elenco que todo mundo conhece, num time que está todo mundo vendo faz 4, 5 anos, aí chega, faz tudo errado e resolve mudar agora, depois que perdeu 3 títulos? A gente fala do dever de casa, Abel, quando você pega... A gente vai pegar o recorte de 2019, que foi o que deu muito certo, para cá. Nenhum treinador que ficou no Flamengo tem pontos de defeitos que a gente tem que apontar. O próprio Dorival tem, mesmo ganhando os 2 títulos. Rogério tem, mesmo ganhando o título. A gente tem defeitos. O Paulo Jesus Souza, tinha, claro. Jesus tinha. Defeitos. O Paulo, tanto é que ele sai. Esse Jesus. Na minha cabeça, e ninguém tira isso, Jesus sai porque ele sabe que no ano seguinte, talvez ele não conseguisse render o que o Flamengo poderia render, e aí aquilo que ele construiu em um ano e pouquinho... Não, aí começou a falar besteira. Deixou a jornalista de lado, né? E começou a falar como anti-flamenguista. Aí você me desculpa, mas tá falando besteira. Falar que Jesus saiu porque ele sabia que não ia dar certo. O cara ganhou mais títulos do que perdeu jogos, pô. No ano que ele saiu já tinha ganho 2 títulos. Aí começou a falar besteira. Aí já perdeu a credibilidade. A coisa ia Não tava em um ano. rendendo. Você está no voltando Carioca, muito. Agora, eu quero ouvir não, você sobre Vitor Pereira. Mas o recorte, se o Vitor Pereira fizesse a lição de casa dele, aí que eu falo que para mim ele ele parece que ele foca ali no exato momento e esquece o resto. Porque quando ele vai assumir o Flamengo, o que ele tinha que ter feito? Me dá os jogos de 2019 para cá. Quero saber o que deu certo, o que não deu certo. Porque a maioria do elenco é o mesmo. São poucas peças que mudam. A base do Flamengo, principalmente o quarteto de frente, tirando o Pedro, né, que tinha o Bruno Henrique, é o mesmo. Então, o que esse time dá certo?
O que esse time deu errado? O que deu errado com o Rogério Ceni? O que deu errado com o Paulo Souza? O que deu errado com o Renato Gaúcho? O que deu errado com o Dorival? Por que eu tô chegando? É para ajustar isso aí. Mexer, gente. Acabou de ganhar 2 campeonatos. Só que ele faz o quê? Ele não estuda nada, ele não sabe o time. É isso que eu não entendo. No Corinthians fazia sentido ele ir contra a sua filosofia, porque era para salvar a pele, era com o que ele tinha. No Flamengo tem sobra, tem excesso, tem jogador de característica diferente, tem opções. Ele não consegue, e esse negócio de que o que deu errado, é muito claro que deu errado em todos os outros que não fosse o Jesus. A pegada, sim, as linhas, aquilo que o Dorival conseguiu. Quando o Dorival sai, verdade seja dita, também não era a ilha da fantasia. Não, ele tinha perdido. Mas era mais fácil arrumar com quem tava, né? Claro, porque aí desandou a maionese ali. É isso aí, galera. O pessoal do F360 aí da ESPN, quero deixar aqui os créditos e direitos autorais ao Grupo Disney, né? A ESPN Brasil, tá? Programa F360. A galera aí falando sobre o Flamengo, sobre esse atual momento do time, que é bem complicado, né? Muitas coisas aí eu concordo, algumas não, né? Como a jornalista falou ali, que o Jesus saiu porque já sabia que em 2020 não ia dar certo. Eu acho que ali ela deixou a parte dela anti-Flamengo falar mais alto e jornalismo verdadeiro de lado. Mas, enfim, tem muitas coisas ali que foram faladas que eu concordo e muito. Está na hora do seu Vitor Pereira mexer nesse time e dizer, né, o que ele veio fazer no Flamengo. Tá bom, nação? Por enquanto é só, tá? Agradeço a vocês mais uma vez aí. Peço novamente, você que não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo e ativa o sininho de notificação. Saudações rubro-negras, isso aqui é Mengão.